Bom dia, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente tem o objetivo de comentar um pouco das propostas dos partidos que ficamos encarregados em relação à agenda econômica nacional, abrangendo a política monetária e fiscal. Além disso, a gente vai analisar também um pouco da situação do estado de Minas Gerais e Espírito Santo do ponto de vista fiscal, sempre considerando os elementos de política macroeconômica discutidos na disciplina. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, conseguiu contato com o Ademir Campos. Ele é membro do partido e disponibilizou um relatório contando para nós algumas de suas crenças frente a algumas políticas econômicas que estiveram presentes no cenário brasileiro nas últimas décadas. O PSB acredita que o investimento público é um meio de desenvolvimento do país, ou seja, o governo precisa investir. Deste modo, os gastos do governo fazem com que os impostos também sejam elevados por causa da necessidade de maior arrecadação para suportar esses gastos. Só que defendem uma reforma tributária, que cobre impostos proporcionalmente à renda. No entanto, o partido insiste que seu programa de investimento deve ser subordinado aos interesses sociais e ao combate à desigualdade, acabando com o tripé macroeconômico neoliberal, baseando em elevadas taxas de juros e no câmbio flutuante. Nosso grupo acredita que o PSB apresenta boas propostas, mas um pouco contraditórias, até porque, em todo o programa do partido, o foco está na necessidade do governo investir para combater a desigualdade existente no país. No entanto, o país idealizou um regime fiscal que se limita a controlar o crescimento dos gastos da União. Portanto, seria necessário investir da área privada a partir de privatizações, algo que não é bem visto pelos ideais do partido. Agora falando sobre o Partido Verde, nosso grupo conseguiu as informações a partir de diretrizes nacionais do candidato Eduardo Jorge para sua candidatura de 2014 e um programa disponibilizado pelo professor da disciplina. O Partido Verde tem uma ideologia com enfoque em meio ambiente e políticas alternativas. Por isso, ele gostaria de mudar a principal métrica de avaliação da evolução de um país, do PIB, que é atualmente, para o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma mistura entre três variáveis: a evolução do PIB per capita, indicadores de educação e indicadores de saúde. Além disso, o PV é um grande crítico de algumas medidas para conter a inflação e frear o desemprego. Por quê? Porque os últimos governos realizaram isso de forma para arrumar no curto prazo, porém não foram medidas efetivas a longo prazo. Por isso, o partido acredita que algumas medidas impopulares às vezes são importantes, como por exemplo a reforma da Previdência, a nova lei fiscal o partido também é a favor da política do teto de gastos públicos. Sobre o Podemos, conseguimos as informações a partir da análise do programa partidário disponível no TSE e de uma entrevista concedida pelo pré-candidato à presidência Álvaro Dias. O Podemos afirma que é necessário produzir mais e cortar gastos públicos, gastando apenas o que se arrecada, a fim de reduzir a inflação, o que faz sentido, já que reduzir os gastos do governo aumenta a poupança nacional, desestimulando o consumo e, consequentemente, fazendo os preços gerais caírem. Sobre a arrecadação, o partido afirma que a reforma tributária terá como consequência a redução dos preços dos produtos essenciais para a população e que o consumo será mais tributado que a renda, com a imposição de um imposto praticamente único que abarcaria todos os outros tributos hoje existentes. Além disso, se mostra adepto ao mercado liberal, quando afirma que as leis do mercado devem ser seguidas e que é totalmente contra a concentração bancária. De acordo com o partido, a função do Estado é de orientador das atividades econômicas, sendo inadmissível sua intervenção. Dessa forma, o grupo percebe as políticas do partido como coerentes com a realidade atual brasileira, apesar de encarar como complexa a proposta de reforma tributária, que tem como propósito reduzir o imposto pago pela população, ao mesmo tempo que as contas públicas apresentam enorme déficit. O próximo partido sobre o qual pesquisamos para obter informações foi o PR, o programa partidário disponibilizado pelo professor da disciplina Clemens Nunes. Em sua agenda econômica, o partido se posiciona a favor da intervenção do Estado na atividade econômica, mas em situações pontuais como impedir monopólios e oligopólios e assim garantir a soberania ou segurança do Brasil. Junto com essa ideia, vem a concordância com a participação de capital externo para ajudar na formação de riquezas do país, incluindo estímulos às pequenas e médias empresas com os privilégios fiscais. Além disso, se posiciona favorável às propostas que envolvem reformas do PIS e COFINS e a ideia de Banco Central ser autônomo. Quanto à aposentadoria, percebe ser uma proposta questionável, mas entende que, para ser uma política sustentável, requer a determinação de uma idade mínima e que a quantidade recebida pelo aposentado permita manter o estilo de vida. O PR apresenta uma visão negativa quanto às dívidas públicas brasileiras, classificando-as como resultado de dominação e incompetência presentes no país, beneficiando poucos e cobrando taxas abusivas. Para mudar esse cenário, o partido concorda que o crescimento econômico não pode ocorrer por meio de políticas recessivas
e metas e taxas incompatíveis com a riqueza da nossa capacidade produtiva, mas deve procurar proporcionar melhorias nas condições sociais, salários mais altos e uma pobreza menos generalizada. São necessárias, na visão do partido, reformas tributárias que reduzam a concentração de rendas da União. Falando um pouco sobre o PPL, as informações foram obtidas através de pesquisas online. Devido ao seu objetivo central de possibilitar ao povo igualdade no desfrute das riquezas, ele mantém uma posição contra os ajustes fiscais, pois vê isso como uma maneira de privilegiar os ricos e aumentar a desigualdade. A visão do partido é bastante nacionalista, propondo 6 pontos essenciais para que o Brasil se desenvolva: ampliar o mercado interno, reduzir os juros, concentrar o BNDES para empresas nacionais, desenvolver os setores de tecnologia e ciência, apoio ao Estado para o desenvolvimento cultural, educação e saúde gratuita para todos. Junto desses ideais está a intenção de aumentar o salário e a aposentadoria. Quanto às metas e inflações, o partido se posiciona totalmente contra, afirmando que os juros são determinados por aqueles que se beneficiam, os bancos e governos, e assim só aumentam o desemprego, arroxo salarial, aumento da miséria. Nesse ponto, é interessante ressaltar que, com uma visão tão crítica a respeito das taxas de juros, o Banco Central acaba perdendo sua credibilidade, um fator essencial quando trata-se da política monetária e inflação.